Hoje a gente vai falar de 5 escândalos de manipulação de resultados e de corrupção nas arbitragens que deram o que falar no futebol europeu. Foram alguns clubes que tentaram ser malandros ali e acabaram se dando mal. A história do campeonato italiano é cheia de escândalos, e o primeiro aqui da lista é aquele que envolve a Juventus campeã em um esquemão de corrupção envolvendo dirigentes e árbitros que acabou fazendo a Juve ser rebaixada para a Série B. Esse escândalo hoje é mais conhecido como Calciopoli. Para explicar isso direitinho, a gente tem que voltar para a Série A italiana lá no ano de 2004. Tudo começou quando um promotor de justiça, o Pino Narducci, começou a suspeitar de uma possível tramóia no campeonato italiano, onde alguns times estariam sendo beneficiados pela arbitragem. Foi iniciada então a Operação Offside, mas sem provas o processo acabou sendo arquivado. E é aí que os investigadores conseguem colocar um grampo, uma escuta nas ligações ali de diversos dirigentes e membros da Federação dos Árbitros. E aí tudo começou a vir à tona. As escutas começaram a pegar conversas entre dirigentes de clubes e juízes. Só que essas conversas sequer deveriam acontecer, E aconteceram revelando coisas ainda mais graves. Dirigentes cobrando árbitros por decisões dentro de campo e também prometendo coisas caso o juizão desse uma ajudinha pro seu clube. O principal nome ligado ao Calciopoli é o do Luciano Maddi, que na época era diretor de futebol da Juventus, mas que antes já tinha rodado por outros clubes italianos como Roma, Lazio, Torino e Napoli. Ou seja, o cara era uma figura importante dentro do futebol italiano. Os grampos mostravam o Maddi tendo influência direta na escolha dos árbitros para apitar as partidas. Então ele conseguia ali basicamente escolher um árbitro que fosse mais dar uma ajudinha pra Juventus para apitar os jogos da Juve, e de repente um árbitro que pudesse prejudicar o Milan, por exemplo, um adversário, colocava lá então para apitar o jogo do Milan. Uma ligação, por exemplo, pega o Maddi conversando com uma revendedora de carros de luxo e ele pede para deixar um carrão lá daqueles assim cabulosos já reservado. E logo em sequência ele liga para um dos diretores da Federação de Arbitragem na época, o Pierluigi Pairetto, e na conversa avisa que o carro tá lá disponível pra você, hein? Em troca, o árbitro pegava e falava então pro dirigente que tinha escolhido juiz Y ou juiz X pra apitar os jogos da velha senhora. Esse diretor aí, o Pairetto, também foi pego numa ligação que ele fez pra um juiz que tava escalado pra apitar um jogo da Juventus, e ele tava mandando o juizão marcar até o que não aconteceu, num jogo que a Juventus acabou curiosamente vencendo, Aí é coincidência, pô. E o caso mais bizarro de todos envolve o árbitro Gianluca Paparesta. Em um jogo contra a Reggina, fica claro pelas conversas que era pra Juve ser ajudada na partida, mas não adiantou e o Reggina venceu por 2-1. Aí o que aconteceu? Lembra do Luciano Maddi lá? Ficou indignado, amigo. Desceu lá pra trocar uma ideia, bater um papinho com esse árbitro aí, e depois de ameaças trancou o cara no vestiário e não deixou ele sair, velho. E o melhor de tudo é que o Maddi, quando confrontado com essas informações no tribunal, teve a cara de pau de falar tipo, e daí? Não pode? Como se ele não tivesse feito nada de errado, saca? E isso aí é apenas a ponta do iceberg. Se a gente fosse falar todos os casos aí envolvendo o Calciopoli, seria um vídeo longo inteirinho sobre isso. Mas o fato é que por mais que o Maddi e a Juventus tenham sido a figura principal desse escândalo, outros dirigentes de outros clubes também foram implicados, como o de Milan, Lazio, Fiorentina, Arezzo e Reggina. Tudo isso começou em 2004 e só foi se resolver no meio de 2006, às vésperas da Copa do Mundo, que curiosamente a Itália venceu, Ou seja, não abalou a seleção italiana. Já a Juventus tinha vencido a Série A italiana de 2004 e 2005 e de 2005 e 2006 e teve ambos os títulos revogados, anulados por causa desse escândalo. O título de 2004 e 2005 não foi dado a ninguém, ficou sem campeão aquela edição do campeonato, enquanto o de 2005 e 2006 foi dado então para a Inter de Milão. Mais do que isso, punições graves para os clubes envolvidos, algumas depois foram diminuídas, Mas Fiorentina, Milan, Lazio, Reggina e Arezzo acabaram sofrendo punições como desclassificação de competições europeias, multas e dedução de pontos na tabela. O mais grave foi com a própria Juventus, que além de perder esses 2 títulos, foi rebaixada para a Série B, com dirigentes e árbitros envolvidos sofrendo suspensões por tempos diferentes e o Luciano Maddi recebendo até mesmo uma sentença de prisão. No final das contas, essa história abalou demais o campeonato italiano, E é um dos grandes casos de manipulação de resultados aí na história do futebol. Agora, um resultado muito simples de se prever é assim, você deixa o like no vídeo e o resultado é que o YouTube recomenda o vídeo para mais pessoas e isso ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Então se você puder ir ali 2 segundos, clica no dedão para cima, embaixo do vídeo, ajuda bastante. Muito obrigado.
E infelizmente essa não foi a única vez que rolou um caso de corrupção aí no futebol italiano. Em 2011, 16 pessoas foram presas, incluindo jogadores, dirigentes e agentes de aposta, num escândalo que ficou conhecido como Calciocomesse. O nome vem de calcio, né, que é futebol em italiano e que muitas vezes era até o apelido dado ao campeonato, né, a Série A italiana, e scommesse, que é aposta em italiano. Então você já sabe do que se trata, né? O esquema envolvia fazer apostas em categorias das mais complicadas de acertar, por exemplo, quem vai fazer o primeiro gol, ou se vai ter algum gol contra na partida, né? E depois combinar com um clube ou com os dois para fazer com que isso acontecesse de fato nas partidas. E alguns jogadores que foram detidos aí eram grandes nomes do futebol italiano, como o Christian Doni, capitão da Atalanta, e o Giuseppe Signori, uma figura muito importante do futebol italiano, que tinha sido capitão da Lazio e até jogado na seleção. Mas o fato é que a maior parte dos envolvidos estavam nas séries B e C do futebol italiano, e por isso esse escândalo acabou não atraindo tanto atenção quanto o Calciopoli. Vários clubes então foram punidos com sentenças variando ali desde dedução de pontos, né, perda de pontos na tabela, até multas financeiras, mas algumas com os valores que, cara, eram irrisórios pros clubes, né, então não fazia muita diferença. Por exemplo, o Sassuolo foi multado em 20 mil euros. Tudo bem que era outra época pro Sassuolo, né, os caras não estavam tão bem quanto estão hoje, mas se a gente for fazer uma comparação bem rápida, assim, uma analogia, né, o salário do Berardi atualmente é de tipo 100 mil euros por semana. Os caras pagaram 20 mil de multa por um escândalo de arbitragem naquela época. Para os jogadores envolvidos, a coisa foi mais pesada, alguns foram suspensos do esporte por anos, né, o que para alguns jogadores já era até meio que fim de carreira, porque depois de tu ficar parado 2, 3 anos ali, pra tu voltar é complicado, né. E o Calciocomesse foi ganhando popularidade nos meses seguintes, quando mais e mais nomes foram sendo investigados, né, pra ver se faziam parte desse esquemão. O Antônio Conte, por exemplo, foi investigado por omissão quando era técnico do Siena, ou seja, a investigação queria averiguar se ele sabia que o esquema estava acontecendo e não falou nada, né. Outro grande nome investigado, mas que não foi condenado, foi o Leonardo Bonucci, né, zagueirão da Juventus. Mesmo dessa vez não envolvendo os grandes clubes, o Calciocomesse acabou deixando aquela impressão de que, pô, o futebol italiano realmente é corrupto, né. E ficou pior, em 2015, a Dirty Soccer, outra operação, e acabou prendendo mais um monte de gente nas séries C e D aí do futebol italiano. Então já faz bastante tempo que tem esse gostinho amargo aí no futebol do país, né. Vamos sair um pouco da Itália porque o próximo caso foi na Alemanha, exatamente, e envolveu um juiz muito jovem e ambicioso que se deu mal. O escândalo começa em 2004 quando o Paderborn vence o Hamburgo pela Pokal, a Copa da Alemanha, por 4-2 com 2 pênaltis polêmicos e com o jogador do Hamburgo sendo expulso de maneira questionável pelo árbitro Robert Heuser. Por esse e outros jogos, alguns assistentes de arbitragem fizeram uma denúncia formal contra o Heuser, e aí conforme foi sendo investigado, descobriram que o buraco era bem mais embaixo. Acontece que o Heuser se reunia regularmente com uma organização criminosa croata, era tipo uma máfia mesmo, tá? E aí eles combinavam ali resultados das partidas e o Heuser, como juiz, garantia que aqueles resultados aconteceriam dentro de campo. Isso acontecia em jogos de divisões inferiores, geralmente segunda, terceira divisão, e também da Copa da Alemanha. Então eles usavam essa visibilidade menor dessas partidas para conseguir passar limpo mais tranquilamente, né? Quando foi então descoberto, o Heuser acabou resolvendo abrir uma traca, falou mesmo, e numa espécie de delação premiada em que ele entrega a outras pessoas para ter a própria sentença diminuída, foi que vários outros árbitros, jogadores e agentes de apostas também foram criminalizados, né? Alguns dos jogadores detidos eram do Hertha Berlim e participaram de uma derrota para a zebra Eintracht Braunschweig, da terceira divisão na época, num jogo onde o zagueirão Alexander Medlung entra no segundo tempo e alguns minutos depois marca um gol contra para garantir a derrota. Além do próprio Mudlung, outro que supostamente foi nomeado pelo árbitro aí foi o Josip Simonic. Se você acompanha o Eurofoot aqui, sabe que esse nome lembra alguma coisa? É porque ele foi aquele cara que tomou 3 cartões amarelos numa Copa do Mundo para ser expulso, né? Com 2 o juiz não mandou ele pra rua. É curioso porque a maior parte das investigações não deu em nada ou deu em punições muito brandas. Por exemplo, um dos envolvidos foi o Felix Zwoyer, um daqueles que denunciaram o árbitro, mas que como assistente desse Heuser, né? Ele tinha até aceitado um suborno e por isso foi suspenso por alguns meses. Mas esse cara, com esse histórico, não só voltou a apitar, como trabalhou com o VAR na Copa de 2018 e se tornou um dos árbitros mais importantes da Alemanha, inclusive sendo escalado para apitar simplesmente Bayern de Munique contra Borussia Dortmund. Em um desses jogos aí, o Borussia chegou a perder com um pênalti polêmico, né? E aí o Jude Bellingham, na época, abriu o bico e falou o seguinte: se você dá o maior jogo da Alemanha para um árbitro que já armou partidas antes,
O que você esperava? Vai dizer que o Bellingham não tem uma ponta de razão aí. Já o árbitro principal desse esquema todo, que era o Robert Heuser, foi banido do esporte e também condenado a 2 anos e meio de prisão. Mas esse não foi o seu fim no esporte, porque em 2011 ele foi liberado e pôde então se tornar jogador de futebol. Dá pra acreditar num negócio desse, cara? Agora o próximo caso escandaloso no futebol europeu aconteceu na França com o Olympique de Marseille. E já vou te adiantar que, cara, foi uma besteira monumental, mas que deu muito ruim pro clube, viu? A história se passa na temporada 92-93. Pensa que nessa época o Marseille era um dos times mais fortes da Europa. Tava liderando o campeonato francês e avançando na Champions League, com um baita timaço, com nomes como Barthez, Desailly, Abedi Pelé, Foller e Didier Deschamps, que hoje é o técnico da seleção francesa. A reta final de temporada pro Marseille tava complicada, porque eles chegaram até a final da Champions League e eles jogariam a final justamente depois de um jogo contra o Valenciennes pela Ligue 1, só que eles precisavam vencer esse jogo também para ser campeão francês. O que fazer então, né? Ir com força máxima para esse jogo contra o Valenciennes e arriscar ali uma lesão, ou que os jogadores chegassem cansados para a final da Champions? Ou de repente rodar o elenco, botar um time misto contra o Valenciennes, mas arriscar de perder o campeonato francês, né? Qual que foi a solução que eles encontraram então? Subornar o Valenciennes para os caras pegarem leve. O jogo foi então 1 a 0 bem tranquilo pro Marseille, que acabou sendo campeão francês, e logo depois eles também vencem o Milan por 1 a 0 na final da Champions, conseguindo ganhar então a orelhuda pela primeira vez na sua história, né? E até hoje eles são o único clube francês que conseguiram esse feito. Nessa época era tudo festa pro Marseille, não tinha nenhuma suspeita concreta, né? Mas o esquema começa a se desenrolar quando a polícia francesa encontra na casa da tia de um jogador do Valenciennes, o Christophe Robert, um envelope com 250 mil francos. E aí que o esquema se desenrolou inteiro, mas eu vou resumir pra você o que aconteceu. Olha que bizarro. O presidente do Marseille na época era o Bernard Tapie. Pediu para um jogador do seu próprio clube, que era o Jean-Jacques Eidely, entrar em contato com 3 jogadores do Valenciennes para esses caras pegarem leve na partida. Esses caras eram o Jacques Glasman, o Burruchaga e o próprio Christophe Robert, sendo que esses dois aí tinham jogado junto com o Eidely no Nantes antes. Por isso que esse jogador do Marseille foi, digamos, selecionado para operar o esquemão junto com os jogadores do Valenciennes. No final, o Robert aceitou, o Burruchaga também aceitou num primeiro momento, né, e depois recusou, mas eles acabaram sendo suspensos do futebol por alguns meses. Já o Glasman rejeitou a ideia e teria sido ele que no final das contas acabou denunciando o esquemão todo, né? E até por isso ele venceu então o prêmio de FIFA Fair Play no ano seguinte. O Eidely, jogador do Marseille, foi suspenso por 1 ano, enquanto o presidente do clube, o Tapie, foi até preso por um tempo. E eu disse lá atrás que era uma parada besta, e não que é besta porque não tem relevância. Cara, suborno no futebol tem que ser punido de forma exemplar, né? É negócio abjeto. Mas é besta porque, tipo assim, o Marseille já era o favoritaço pra esse jogo contra o Valenciennes, sem suborno, sem nada, cara. Mas o cara fez questão de fazer uma merda e botar tudo a perder. E isso meio que acabou sendo o começo do fim pro Olympique de Marseille, porque eles estavam com o timaço que começou a se desfazer ali. O time perdeu esse título francês, tá? Foi retirado dele, foi rebaixado e ainda depois passou por sérios problemas financeiros. E até hoje nunca mais voltou a ser uma potência a nível europeu, né? Ou seja, eles poderiam ter vencido a Champions League, vencido aquele campeonato francês, de repente ter continuado o bom momento, né? E virado aí talvez uma das grandes potências europeias, mas botaram tudo a perder por causa de um suborno num jogo em que eles já eram completamente favoritos e provavelmente ganhariam de qualquer maneira. Nesse caso aí o crime definitivamente não compensou, né? E pra encerrar o vídeo, então, a gente volta pro país da corrupção no futebol, que é a Itália, né, infelizmente, e falar do escândalo que aconteceu nos anos 80, que era o Totoneiro. Toto é algo com aposta e vem de Totocalcio, que na época era um sistema legalizado, tá, de apostas esportivas. E olha que jeito mais informal, digamos assim, de você criar um baita de um esquemão no futebol. Tinha 2 caras que se reuniam num restaurante pra conversar sobre futebol, né, dar os seus palpites e tal, eles gostavam de apostar. Era o Massimo Crutiani e o Álvaro Trinca. Acontece que no restaurante onde esses 2 caras se reuniam, alguns jogadores da Lazio também frequentavam. E aí, no convívio diário ali, começaram a conversar e tal, e os jogadores da Lazio começaram a dar dicas pros resultados, sacou qual é?
O problema foi que várias vezes essas dicas dos jogadores do Marseille não se concretizavam. Então esses dois apostadores resolveram denunciar todo o esquema, porque eles ficaram putaços. As investigações acabaram descobrindo mais uma vez que o buraco era muito mais embaixo, né? E chegaram ali em jogadores e dirigentes não só da Lazio, como também do Milan. E esses dois clubes tiveram as punições mais severas, sendo ambos rebaixados para a Série B. E o esquema também envolveu outras equipes que acabaram tendo punição aí de perda de pontos na tabela, né? Como o Avellino, o Perugia, o Bolonha, o Palermo e o Taranto. O jogador mais famoso dessa história toda foi o Paolo Rossi, que em 1980 foi condenado a ficar 3 anos suspenso do futebol. O Rossi sempre negou que tivesse qualquer envolvimento com esse esquema aí, né? E depois a punição dele acabou caindo para 2 anos. Por isso que ele conseguiu jogar a Copa de 1982. E se a sua memória é boa, é ele, o centroavante da Itália, que faz uma Copa terrível, até chegar no jogo de mata-mata contra o Brasil, em que ele mete um hat-trick. Dali pra frente não para, termina a Copa como melhor jogador, inclusive, garantindo aquele Mundial para a seleção italiana, né? O que poderia ter sido aquela Copa sem o Rossi em campo. E aí, depois desse escândalo do Totonero, chegou a ter o Totonero 2, ou como ficou conhecido, Totonero Bis, quando em 1986 a polícia novamente volta a grampear telefones aí de pessoas envolvidas no futebol e acaba descobrindo um novo esquema de armação de jogos, envolvendo uma grande quantidade de clubes como Udinese, Cagliari e Lazio, que mostrava que a corrupção no futebol italiano não tinha hora pra acabar, né? E acabava sendo também um prelúdio do que viria pela frente ali com o Calciopoli e os outros. E a gente vê que vários desses esquemões aí que a gente falou nesse vídeo, e também muitos outros que aconteceram pelo mundo, e talvez alguns até que não tenham sido nem revelados, né? Nunca vieram à tona, tem o dedo sujo das casas de apostas. Então esse setor tem que ser muito bem regulamentado pra evitar que dê merda como deu na Itália tantas vezes, né? E também vale ressaltar como no futebol mais moderno fica um pouco mais difícil combinar resultado. Pelo menos pra um juiz tentar manipular uma partida fica muito mais difícil, né? Porque tem trocentas câmeras lá, árbitro de vídeo e o caramba, então é muito mais difícil você marcar um pênalti migué do que era lá nos anos 80, quando tinha uma câmerazinha com uma resolução podre lá, né? Então pelo menos nos jogos de alto nível, pra manipulações pelos árbitros, fica um pouco mais difícil hoje em dia. Um vídeo meio merda, né, cara? Um assunto horroroso, mas enfim, tá aí, tinha que ser falado em algum momento. E a gente espera que você tenha curtido. Se curtiu, deixa o like aí que ajuda muito o canal. E nos vemos no próximo vídeo então. Um grande abraço, falou!